A República da Bielorrússia, para muitos, é uma das nações mais elegantes da Europa. Como sabem, também faz parte dos países que outrora compunham a União Soviética. Geograficamente, situa-se na região norte da Europa. A Bielorrússia faz fronteira com a Polônia a oeste, a Lituânia e a Letônia ao norte, e a Ucrânia e a Rússia a leste e sul. Em outras palavras, a Bielorrússia encontra-se encravada entre a Rússia e a Europa. Claro que sua integridade territorial não se compara à da Rússia. Contudo, em termos europeus, sua extensão territorial de aproximadamente 27 mil quilômetros quadrados supera a de muitos outros países do continente. A população gira em torno de 9 milhões e 500 mil habitantes, um número considerado confortável, sem superpopulação e, consequentemente, sem o caos que isso pode acarretar. Como se observa no mapa, a Bielorrússia não possui litoral. Sua geografia é composta por extensas planícies e vastos pântanos. Quase 40% de seu território é coberto por florestas e lagos. Sua estrutura, portanto, é completamente terrestre, confinada entre a Rússia e a Europa. Observando a história mais recente da Bielorrússia, nota-se que a região serviu constantemente como palco de conflitos entre a Rússia e a Polônia, até o século XX. No passado, o país foi diversas vezes dividido entre impérios: russo, polaco e austríaco. No início da Primeira Guerra Mundial, a Bielorrússia estava sob ocupação alemã. Porém, a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial levou à sua retirada. Aproveitando-se tanto da invasão alemã quanto dos problemas internos do Império Russo, a Polônia conseguiu anexar parte do território bielorrusso ocidental. Posteriormente, o país foi incorporado à União Soviética, mantendo os territórios então existentes. Assim como quase todos os países da União Soviética, em 1991, a Bielorrússia assumiu o controle e declarou sua independência. Atualmente, o povo bielorrusso parece mais próximo da Rússia, em termos de língua e raízes comuns. No aspecto religioso, por exemplo, mais de 80% da população se declara abertamente ortodoxa. O número de católicos no país é muito menor em comparação com os ortodoxos. Como sabem, em países considerados o coração da Europa, a proporção de católicos é muito maior do que a de ortodoxos. Mesmo o número de falantes de bielorrusso e russo na Europa é muito pequeno, comparado à Rússia. Geneticamente, os cidadãos bielorrussos têm uma aparência mais eslava. Observem, por exemplo, as cenas nas ruas. Os bielorrussos são geralmente loiros, com olhos de cores variadas e de alta estatura. Além disso, as mulheres bielorrussas são consideradas, sem exagero, as mulheres mais bonitas do mundo. Comparadas com muitas outras, não é exagero afirmar que são deslumbrantes. Cuidam muito bem de si mesmas, cada uma diferente das mulheres russas, e são muito acolhedoras com estrangeiros. Dizem que muitos homens de todo o mundo viajam para a Bielorrússia apenas para admirar suas belas mulheres. Elas parecem ter herdado os genes mais belos da humanidade, possuindo uma aparência impecável e deslumbrante. Portanto, podemos dizer que a Bielorrússia, em quase todos os aspectos, compartilha uma posição genealógica comum com a Rússia. Vocês podem chegar à Bielorrússia por voos diretos para a capital, Minsk, de praticamente qualquer lugar do mundo durante todo o ano. O mais agradável é que, independentemente da nacionalidade, podem entrar na Bielorrússia por 30 dias sem enfrentar problemas com vistos durante o ano. Também é possível entrar e sair da Bielorrússia a qualquer momento, sem ultrapassar 90 dias. No entanto, se permanecerem no país por mais de 5 dias, é necessário registrar o endereço. Além disso, se não forem membros da área Schengen, de acordo com as leis bielorrussas, também precisam ter um seguro médico ao entrarem no país. Porque, caso ocorram problemas de saúde durante a estadia, o país não cobrirá esses custos integralmente. Terão que pagar aproximadamente 31 euros por um mês de atendimento médico e cerca de 170 euros por um ano.
Se planeiam ir para a Bielorrússia não apenas com fins turísticos e culturais, mas também para trabalhar ou construir uma vida lá, terão que se esforçar um pouco mais. Por exemplo, precisam apresentar documentos às embaixadas e consulados relevantes e, em seguida, esperar pacientemente até que seu pedido seja processado. Para uma estadia prolongada, é necessário obter um visto de residência. Existem duas maneiras principais de obtê-lo. Primeiro, casando-se oficialmente com um cidadão bielorrusso. Se casarem, poderão alugar um imóvel e trabalhar na Bielorrússia. A outra opção é obter um convite de uma empresa oficialmente registrada na Bielorrússia, que pague impostos. Se conseguirem um emprego lá, obter o visto de residência será muito mais rápido e fácil. Por outro lado, a Bielorrússia é um país tranquilo em termos de segurança. Apesar do apreço pelo álcool e pelas diversões, as pessoas sabem controlar seus impulsos. A Bielorrússia é talvez uma das nações mais fáceis para se passar férias em toda a Europa. À noite, as ruas ganham vida e as mulheres bielorrussas adicionam cores vibrantes a elas. Se desejam conhecer e fazer amizade com um local, o conhecimento do bielorrusso ou do russo ajudará a dar alguns passos à frente. Os bielorrussos tendem a se aproximar mais rapidamente daqueles que falam sua língua, o que lhes permite confiar mais rapidamente nos outros. Embora o inglês seja amplamente difundido em Minsk, não encontrarão muitas pessoas que falem inglês fluentemente ao se deslocarem pelas ruas. Apesar da vida noturna agitada e do consumo de álcool, o nível de criminalidade não atinge níveis incontroláveis. As pessoas são, em geral, tolerantes e acolhedoras com estrangeiros. Portanto, se cuidarem um pouco, vão se sentir bem. Se são apreciadores experientes de bebidas, encontrarão em Bielorrússia pessoas com um físico robusto, comparável ao dos irlandeses. O povo bielorrusso consome vodka e cerveja com naturalidade, como se fosse água. Um dos principais motores da economia do país, além das empresas industriais da era soviética, é, sem dúvida, o turismo. Portanto, o perfil turístico do país é bastante dinâmico. As pessoas vêm não apenas para interagir com pessoas novas, mas também para ver a arquitetura extraordinariamente única da Bielorrússia. Muitas obras da era soviética são preservadas na Bielorrússia e estão protegidas. Embora hoje possam ter uma aparência mais europeia, elas são profundamente respeitadas. No entanto, se não gostam de frio, saibam que passarão boa parte do tempo na Bielorrússia lutando contra o frio, especialmente em janeiro, quando a temperatura média pode cair abaixo de zero. Os invernos são muito rigorosos. Geralmente, as pessoas preferem visitar a Bielorrússia na primavera e em setembro. Vamos agora analisar mais detalhadamente a vida na Bielorrússia, começando pelo dinheiro. A moeda utilizada no país é o rublo bielorrusso e o salário mínimo atualmente equivale a aproximadamente $150. Se falarmos do salário mínimo, ele é mais baixo na Bielorrússia do que em muitos outros países do mundo. No entanto, o salário da maioria das pessoas no país certamente não corresponde a esses números. Considerando impostos e descontos, o salário médio de um trabalhador na Bielorrússia é de cerca de $560. Quanto aos preços médios de apartamentos na Bielorrússia, na capital, Minsk, eles são de pelo menos $400 por mês. Além disso, as despesas mensais com eletricidade e água somam, em média, cerca de $50. No ano passado, esses imóveis custavam metade do preço. No entanto, devido à situação na Rússia e na Ucrânia, um fluxo de imigrantes invadiu o país durante o ano, levando a um aumento acentuado nos preços, como em todo o mundo. Além disso, esses imóveis não têm acabamentos novos. A maioria dos edifícios na Bielorrússia são construções antigas, com pelo menos 20 ou 30 anos. Embora a Bielorrússia seja um país maravilhoso, com seu povo e arquitetura, não há uma ordem estrita e existem algumas regras a serem seguidas. Por exemplo,
os amantes de animais de estimação podem ficar entediados. Já mencionei que a Bielorrússia é famosa por seus lagos e parques naturais. Em parques públicos, não é permitido passear com cães ou andar de bicicleta. Em locais públicos, como parques, é proibido consumir álcool e até mesmo fumar. Surpreendentemente, em um país tão bonito, existe uma base legislativa rigorosa. A existência dessa lei é frequentemente criticada pelos países europeus, pois a política da Bielorrússia é geralmente pró-russa, o que dificulta o estabelecimento de relações mais amistosas com os países europeus. A Bielorrússia é o único país da Europa onde a pena de morte ainda é legal e aplicada. Por exemplo, ao visitar parques públicos, jamais devem jogar lixo. Embora pareça uma regra simples, a Polícia Civil pode multá-los, e se forem estrangeiros, podem até deportá-los. A limpeza ambiental não é uma questão trivial na Bielorrússia, e isso resulta em espaços urbanos exuberantes e limpos. A culinária nos restaurantes do país consiste geralmente em petiscos, principalmente semelhantes a pizzas. Se forem muçulmanos, mais de 80% dos pratos de carne nos restaurantes contém carne de porco. Portanto, antes de pedir algo, certifiquem-se de saber exatamente o que estão pedindo, mesmo que não falem russo ou bielorrusso. Se tiverem um conhecimento básico de inglês, podem comunicar suas necessidades de qualquer forma. Se procuram algo além de pizza, quase em cada esquina podem ver pessoas apreciando produtos de peixe cru. Nesse sentido, a cultura alimentar bielorrussa pode não coincidir com a de vocês. Por exemplo, quem deseja viver na Bielorrússia não escapará de pratos de peixe cru, no estilo sushi. Nos restaurantes do país, é costume deixar gorjeta de cerca de 10% do valor da conta. Nos restaurantes bielorrussos, existe o conceito de serviço prestado pelos garçons, e podem notar que muitos restaurantes adicionam uma porcentagem à conta como gorjeta. Por outro lado, podem encontrar muitos carros ainda usados na era soviética. Portanto, a Bielorrússia, como um estado relativamente novo, ainda precisa progredir significativamente em seu desenvolvimento. No entanto, há um aspecto interessante. Na Bielorrússia, a maior parte da força de trabalho é feminina. Podem ver muitas mulheres trabalhando em praticamente qualquer área. As mulheres são um fator importante nesse país, destacando-se não apenas pela beleza, mas também pelo trabalho árduo. A Bielorrússia é a maior produtora de produtos lácteos da Europa. Os habitantes do país têm acesso a todos os tipos de produtos lácteos naturais, graças aos quais vivem saudáveis por mais de 80 anos. Além dos produtos lácteos, a Bielorrússia ocupa o 7º lugar no mundo na produção de batatas. Os bielorrussos adicionam batatas a quase todos os pratos. Dizem que existem mais de 300 pratos feitos com batatas. Essa posição ativa do país no setor agroalimentar mostra a fertilidade de suas terras. Portanto, em um possível cenário de crise alimentar global, a Bielorrússia dificilmente passará fome. Por outro lado, se visitarem os mercados públicos na Bielorrússia e observarem a atmosfera, notarão que quase todos os donos de barracas são mulheres. Na Bielorrússia, existe um pequeno choque cultural em relação às bancas de mercado. Não devem tentar negociar com os vendedores, especialmente nos mercados públicos. Eles simplesmente não gostam de negociar. Ao interagir com os bielorrussos, sejam o mais generosos possível e não fiquem contando o dinheiro. Eles valorizam a generosidade e a franqueza. Se as mulheres predominam em quase todos os setores do mercado de trabalho, o que acontece com os homens? Os homens bielorrussos migram para outros países europeus ou para a Rússia porque as rendas são baixas e o custo de vida é alto. Eles encontram trabalho no exterior e enviam dinheiro para suas famílias na Bielorrússia. Portanto, ao viajar pela Bielorrússia, provavelmente encontrarão mais mulheres do que homens. O desequilíbrio é significativo. Existem cerca de 4.500.000 homens e mais de 5 milhões de mulheres na Bielorrússia.
O fato de os homens bielorrussos irem para o exterior para ganhar mais dinheiro quebra o equilíbrio populacional dentro do país. Portanto, podem encontrar mais mulheres, especialmente na capital, Minsk. Com uma população atual de aproximadamente 9 milhões de habitantes, se quiserem preservar sua identidade nacional, precisam ter mais filhos. Se pensam em se estabelecer lá, os homens podem parecer, inicialmente, mais formais e contidos, enquanto as mulheres são, em geral, mais calorosas e amigáveis. E a probabilidade de encontrar moradores de rua ou mendigos nas ruas é muito pequena. Se encontrarem um mendigo, provavelmente será alguém que chegou mais tarde e não é um morador local. Talvez o aspecto mais belo do país seja que, independentemente da nacionalidade, não encontrarão nenhum sinal de racismo. Os bielorrussos são genuinamente amigáveis e amam tanto seu país quanto aqueles que o visitam. As mulheres bielorrussas se casam com estrangeiros e, muitas vezes, mudam-se para o país do cônjuge. Em resumo, a Bielorrússia é um país maravilhoso, com uma natureza intocada, e aqui encontrarão as pessoas mais calorosas e amigáveis. Concluímos aqui nosso vídeo sobre a Bielorrússia. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!